E eu quero conversar com vocês. Eu fui criado no meio de mulheres, sabe? Eu tive a minha criação com algumas tias e algumas primas, e eu vi bastante coisa do universo feminino. E ao longo do tempo eu consegui ver a força, o potencial reprimido nas mulheres, reprimido por um machismo ou por a falta de habilidade que o homem sempre teve até hoje para lidar com o potencial e o crescimento, principalmente de sua esposa. Para o marido, talvez o crescimento que mais o ameaça, mais o amedronta, certo? É o crescimento de sua esposa. Um homem é capaz de potencializar e estimular o crescimento de sua filha, ele é capaz de estimular o crescimento de uma colega de trabalho, mas quando chega na hora de estimular o crescimento de sua esposa, ele se sente amedrontado. E eu falo isso de experiência própria, né? Por muitas vezes eu enfrentei e ainda tenho que enfrentar o fantasma do crescimento e da expansão da minha esposa. E isso não é difícil de explicar quando descobrimos que durante muito tempo a mulher foi contida, inicialmente com um silêncio total, posteriormente com o analfabetismo, depois com a dificuldade de vencer e de romper e de ir trabalhar, né, com a revolução industrial que trouxe isso, uma grande conquista. E o homem sempre se sente ameaçado. Por quê? Porque ao longo do tempo os bens materiais e principalmente o dinheiro sempre foi uma arma muito forte que o homem usou para botar a mulher no trilho. Então, se você me obedece, certo? Eu compro uma máquina de lavar. Olha só, porque era assim antigamente, certo? Troco a televisão, tá certo? Se me obedecer. Mas aí as mulheres foram à luta. E mulher é igual gordura, ninguém segura, filho. Não tenta apertar não, que ela vai pular em algum canto, né? Às vezes a senhora tá com um negocinho aqui, aperta aqui, pula aqui, parece até um tumor, ok? Mas ainda há muitas coisas que precisam ser conquistadas, que precisam ser revistas no que diz respeito à expansão da mulher. Talvez o que mais atrase isso hoje seja o feminismo. Paralelamente a isso, temos o assunto que até hoje é extremamente problemático, que foram os abusos que mulheres sofreram, e muitas delas convivem até hoje com esses abusos entalados, não na garganta, mas na memória, por avós, né, ou avós, tios, primos, irmãos, pais, porque os abusos que doem, que nos faz sofrer mais, são aqueles que foram cometidos por pessoas que deveriam nos proteger. O abuso de um estranho, muitas vezes, de um estuprador, de alguém de fora, ele é traumatizante, mas não tão traumatizante com aquele cujo qual você tem que conviver o tempo inteiro, e que às vezes até morreu já sem ter. Eu falo isso porque converso com muitas mulheres. Eu preciso tirar esse tempo para falar com vocês isso, porque isso vai ter fim hoje na sua vida, em nome de Jesus. Eu não quero saber o que fizeram com você, não porque isso não tem importância, mas porque tem um aqui que te trouxe, que deseja curar e mudar você para sempre. Amém? É assim que funciona. Então eu tenho que mexer nisso, para que você lembre, porque tudo isso tinha um propósito: impedir de crescer. Ou se você crescesse, se você desenvolvesse, se você resolvesse ser uma vencedora mediante a todo esse caos montado sobre você, que pelo menos você não seja plena, que ainda fique dentro de você uma raiz de amargura, uma tristeza, uma angústia. Então hoje eu não quero criar uma linha de exposição para você, não. Ah, quem aqui sofreu isso? Não quero nada disso, certo? O que eu quero é que você tenha consciência de que ambientes como esse são preparados por Deus para curar você, tá certo? Para curar você.
E qual é o grande problema? Principalmente do abuso infantil. É porque a criança não consegue assimilar, certo? O prazer que obtém do ato. Entendeu? E por sentir prazer, a criança acaba se sentindo culpada. É como se ela não contasse, porque ela se sente culpada. E não é questão de culpa, é vergonha, é humilhação. E muitas vezes são ameaças. Então, por favor, tire qualquer ambiente de culpa da sua mente. Tá certo? Eu vou falar de algumas coisas aqui que não tem muito a ver com o que eu estou abordando agora. Mas é importante eu investir esse momento para falar com você que esse é um ambiente de cura, de reconstrução, de reforma. Eu não sei o que você precisa, mas quando você chegar em casa, seu marido vai querer saber de onde você veio. Que mulher é essa? Mandei uma de manhã, voltou outra, certo? Então é isso aí. Então, se você tiver que chorar, sorrir, se tiver alguém de sua confiança que você quiser pedir uma oração durante, certo? Fique à vontade. Mas eu quero começar por Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Mulher virtuosa, quem a achará? Primeiro, nós temos uma visão bem interessante. É uma pergunta, e uma pergunta que fala de escassez. Quem achará? Certo? Mulher acha em qualquer canto. Virtuosa tem que procurar. Certo? Então mulher está assim, ó. Certo? Sim, até porque nasce mais mulher do que homem. Certo? E tá, os homens que nascem assim também não está muito firme. São uns homens esquisitos que ele vai para uma festa que quer concorrer com a senhora. Quem foi mais bem vestido? Sabe? Toma banho, rapaz. Certo? A senhora gasta meia hora para se arrumar, o cara está gastando 40 minutos. Diz que eles são metrosexual. Para mim já virou trena. Não é nem metro mais. Os caras já foram além desse negócio. Mas é importante entendermos que há um ambiente de escassez, certo? Na mulher virtuosa. E o texto diz que ela excede a uma das pedras preciosas mais procurada pelos homens. O que para pensar, certo? Quem é que estão nas minas à procura das pedras preciosas, dos rubis, dos diamantes? Normalmente, principalmente nesse contexto bíblico, eram os homens. Você não tinha mulheres nessa época fazendo esse tipo de busca. Então quem estão buscando as mulheres são os homens. A escassez delas não vem de hoje, porque na Bíblia, no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, nós temos um texto perguntando quem é que vai achar a tal da mulher virtuosa. E hoje eu peguei só 5 características dela, certo? Então eu preciso só que você diga algumas coisas, repita comigo antes de eu começar aqui na minha listinha. Se você quer ser uma mulher virtuosa, vai ter que vencer o medo. Fala bem alto, vencer o medo. Isso. Palavras negativas, não vai conseguir, você não vai terminar, não dá certo, é muito difícil. Se você quer ser uma mulher virtuosa, vença o medo imposto por boa parte dos homens e também por muitas mulheres que não conseguiram e não querem ver a senhora conseguir também. Ah, você vai estudar? Uma burra velha. Burra é sua mãe, fala com ela. Você está entendendo? Então tem que vencer o medo. E ele vai vir de diversos lugares, não vou abordar isso, certo? Segundo, você tem que impulsionar sua autoestima. Gostar de você mesmo. Não existe mulher feia. Isso, existe mulher bagunçada, estranha. Entendeu?
Esse dia alguém me perguntou: pastor, que tipo de mulher o senhor gosta? Eu falei: viva. Só não gosta de morta. É assim que funciona. Então você tem que gostar de você, autoestima. Olhar para você mesmo. Não está no peso, tá bom, de vez em quando nós não estamos, certo? Mas o que é que precisa para emagrecer? Satanás me impede. Não, é o doce, a gordura, o sedentarismo, o estresse. Tudo isso ajuda a senhora a engordar. Tá certo? Por quê? Porque o sistema sabe que se deixar você com a autoestima ruim, você não está bem em lugar nenhum. Então aprenda a se amar. Entendeu? A gostar. Se alguém fizer qualquer brincadeirinha que te deprecie, na ponta da língua. Eu lembro do cara que saiu com a mulher, foi no shopping, uma mulher legalzinha, rapaz. Chegou lá numa lojinha de lingerie. Ele foi e olhou, e ela estava olhando. Aí ela falou: nossa, amor, que lingerie linda. Ele falou: mas fica bonito no manequim. Você tá meio gordinha, parece uma maquinazinha de lavar. Pô, ela ficou quieta, né? Passou um tempo, foram de novo ao shopping. Ela viu um vestido, falou: meu amor, olha que vestido lindo. Ele falou: filho, você tem que perder um pezinho, você tá gordinho, é igual uma maquinazinha de lavar. Passou um tempo, os dois estão na sala. Ele olhou para ela e falou: meu amor, vamos ligar essa maquinazinha de lavar? Ela falou: meu filho, pouca roupa a gente lava na mão mesmo. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então não deixe que ninguém jogue sua autoestima para baixo. Posso ouvir um amém? Outra coisa, você vai ter que vencer o preconceito. Porque nós ainda vivemos numa sociedade altamente preconceituosa. Alguém está na frente dirigindo, fez uma barbeiragem. O que seu marido fala? Mulher. Você vai entrar na aeronave, quem é o comandante? Uma mulher. Gente, será que pousa? Não, se você analisar, está na nossa mente. Muitas vezes nós fomos contaminados por essa praga de preconceito. Então você pode, você é capaz. Você está entendendo? Você é linda, pode não ser para os outros, mas tem que ser para você. Se os outros acham ou não acham, que dane-se. Entendeu? Eu estou olhando. Você acha o nível de preconceito que eu enfrento por causa da minha prótese? Você não tem noção. Pastor, e a sua peruca? Pastor, às vezes eu falo com eles, falo: o único problema é que não solta, é tranquilo. Eu só tenho que, na hora do amor, falar para a esposa para não puxar muito forte. Não é possível, você tem que gostar de você. As pessoas não são obrigadas a entender o que você está fazendo. E sabe, as grandes críticas e maiores serão em momentos extraordinários da sua vida, que o mal vai tentar roubar a sua alegria. Então você tem que vencer o preconceito. E por último, aqui, por favor, não queira, mas não queira, assim, não queira nunca virar um homem. Por favor, não faça isso não. Homem não é um negócio legal. Entendeu? E quando lógico que eu não estou falando nada a ver de gênero, estou falando de postura. Conserve a sua feminilidade. Tem nada mais legal que uma mulher feminina, valente, pronta para enfrentar o que deve, mas feminina. Não queira virar homem não, porque tá ruim. Você vai querer virar homem e depois vai querer virar mulher. De novo. Mas vamos aqui. Uma mulher virtuosa. Primeira coisa que uma mulher virtuosa precisa entender depois de vencer o medo, impulsionar a autoestima, vencer o preconceito e não desejar se transformar num homem, são 4 S's e um F. São 5 pontos rapidinho, certo? Vamos começar por esse S aqui. Provérbios 14:1. Toda mulher sábia. A palavra sábia, o acento está no primeiro A. Então é sábia, não é sabiá.
A sábia edifica a sua, mas a tola derruba com as próprias. Então a primeira coisa que uma mulher virtuosa precisa ter é sabedoria. Sábia. O que uma mulher sábia entende? Que a mulher veio dotada de uma capacidade de ver algumas coisas que o homem não vê. Então a senhora já viu, e a besta do seu marido não viu. E se a senhora não for sábia, o que a senhora quer fazer? O cego vê, e vai dar uma confusão desgraçada, porque a senhora vai tentar mostrar para ele, e ele não consegue ver. E ele diz que não é, porque ele não consegue ver. E ele diz que não é porque não consegue ver. E ele diz que não é porque não consegue ver. Aí a senhora mostrou para ele, ele viu, mas agora não quer ver, porque reconhecer isso vai ser terrível. Então a mulher sábia, ela sabe que ela vê coisa que o homem não vê. E ainda tem outro pior do que ver. A mulher veio, eu não estou nem falando da sábia não, é qualquer uma, a grande maioria. Ela percebe, olha, ela nem viu. Uma mulher é capaz de chegar, olhar para algumas coisas assim, nossa, tem alguma coisa assim esquisita, e o homem não está nem aí, o homem já está lá na frente. Viu o que, garoto? Você é louca? Você vê fantasma? A maioria dos conselhos que a senhora deu para o seu marido, se ele seguisse, já estava muito mais longe. Mas por que ele não seguiu? Porque a senhora não soube dar informação. Se a senhora der a informação errada, se ele sentir que a senhora está querendo dominá-lo, ele vai morrer lutando. Então a mulher sabe, ela vê, sim ou não? O marido já viu? Ela percebe, sim ou não? Isso, levou um amigo dele para sua casa, o cara está de olho em tu. Teu marido viu? Percebeu? Mas a senhora já entendeu? Mas a mulher sábia, ela vê, percebe e digere. Ela não vai falar com o marido. A sabedoria faz com que ela venha pegar o que viu, o que percebeu e mancomunar-se na mente, sabe? Pensar. E aí, da visão, percepção, e depois de ter digerido, ela vai então planejar. O que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Depois então ela vai executar. Tem mulher que vê e executa. Aí a desgraça está prontinha. Por isso que dá tanta briga. Porque a senhora viu que o seu marido não viu, percebeu que o seu marido não percebeu, não digeriu, não planejou, mas já executou. Aí dá essa confusão toda. Então a mulher sábia, ela vê, percebe, digere, planeja e executa.